A grande discussão hoje dos atletas do futebol mundial é o número de jogos, né? Os europeus parecem estar cada vez mais se aproximando da nossa realidade, né? Uma quantidade insana de jogos. A gente fez, inclusive o Rodri, que hoje é desfalque, é um dos atletas que lideram uma ideia de greve geral de jogadores no mundo, porque estão dizendo que estão saturados. A gente fez um levantamento do número de jogos que o atual campeão da América, o Botafogo, pode fazer na temporada e que o Real Madrid pode fazer na temporada. O número ainda é mais elevado para um time sul-americano. Se o Botafogo chegar em todas as finais que ele disputa, e dificilmente, quase impossível, ele vai chegar na final do Mundial de Clubes, quase eu estou sendo bonzinho. Ele vai fazer um total de 86 jogos. Se o Real Madrid, que disputa o mesmo número de competições, chegar também a todas as decisões da temporada, o Real Madrid fará 72 jogos. Então, um clube sul-americano, potencialmente, ainda joga mais, e não é pouco não, ainda joga mais que o europeu. No entanto, 72 jogos numa temporada... O Campeonato Carioca mais. Eu ia falar isso. Sim. É um estadual. A nossa diferença de calendário é apenas o estadual, Exatamente. gente. O resto é tudo igual pela fora. No entanto, cara, assim, eu acho que os europeus estão olhando para esses números e estão começando a se assustar, não, Calá? 72 jogos para um clube europeu. Amanhã tem clássico em São Paulo e no Rio. Em São Paulo, o reencontro, se o Neymar jogar, do Neymar com o Corinthians. E no Rio, o reencontro de Flamengo e Botafogo, que disputaram há quase 2 semanas a Supercopa Rei em Belém do Pará, com um amasso do Flamengo levantando o caneco. Ana Flávia Nunes, do palco da partida Maracanã, traz as informações aqui para o Seleção. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Amanhã tem clássico aqui no Maracanã. Flamengo e Botafogo vão se enfrentar pelo Campeonato Carioca e o Flamengo deve ter mudanças para esse jogo. Alguns jogadores devem ser poupados porque há uma preocupação grande com relação ao desgaste físico dos atletas nesse começo de temporada. E o Flamengo tem um desfalque, né? O lateral esquerdo Alexandro, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. Ele deve ficar fora de 2 a 3 semanas e deve ser substituído por Ayrton Lucas. Por outro lado, o Flamengo deve ter os retornos de De La Cruz e Arrascaeta, que foram poupados no clássico contra o Fluminense. Eles treinaram normalmente ontem e devem ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Esse jogo contra o Botafogo é um jogo atrasado da 7ª rodada do Carioca e vai ser disputado agora por causa da Supercopa Rei. O Flamengo, que é o segundo colocado na tabela, se vencer amanhã pode assumir a liderança da competição, vai ficar empatado com Volta Redonda, mas leva vantagem no saldo de gols. Agora falando do Botafogo, o Botafogo está em 6º lugar na tabela e precisa de uma vitória para entrar na zona de classificação para as semifinais. A equipe também tem desfalques para o clássico. O zagueiro Bastos e o atacante Arthur ainda estão em tratamento no departamento médico. O Bastos teve um trauma no joelho esquerdo, o Arthur sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. E aí, no caso da vaga do Arthur, as opções mais prováveis são os jovens Rafael Lobato e o Yarlen. Já para a vaga do Bastos, o técnico interino Carlos Leiria tem como opções o Serafim, jovem zagueiro da base, ou improvisar algum jogador na posição, como por exemplo o volante Danilo Barbosa. O zagueiro David Ricardo, recém-contratado, ele não pode jogar o clássico porque, como é um jogo atrasado da 7ª rodada, ele ainda não estava regularizado na 7ª rodada. Por falar em reforço, ontem o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Jair, de 19 anos, que estava no Santos. Ele está participando com a seleção sub-20 do Campeonato Sul-Americano da categoria e deve se apresentar ao Botafogo depois do dia 16 de fevereiro, que é quando termina a competição. É isso, amigos. Abraço. Tem que esperar. Olha, foi um amasso, né? Não vou nem abrir discussão. O Flamengo mostrou que estava no estágio físico, técnico, tático superior ao Botafogo. Era o segundo jogo do Botafogo com os titulares na temporada. De lá para cá, no campo, a situação não se alterou tanto assim. A não ser que o Botafogo tenha, parece que a gente rode o Flamengo e o Botafogo desde a Supercopa. Pode ser que nos treinos o Botafogo tenha ganhado corpo. Se você pegar apenas os jogos, a situação não se alterou tanto, né? O Flamengo, depois daquela partida de Belém, atropelou a Portuguesa em Uberlândia 5-0, empatou com o Fluminense num forno que estava o sábado de tarde, teve a lesão do Alexandre, e o Botafogo vence o Nova Iguaçu no jogo seguinte com o time titular no péssimo gramado de Moça Bonita. Perde o Arthur e o Bastos, né? Perde o Arthur e o Bastos diante do Nova Iguaçu.
E eu acho que é uma grande interrogação. Depois perdeu do Madureira, né? Depois perdeu do Madureira, 2-0 no Kleber Andrade. E fica a interrogação, se durante os treinos, já com 2 semanas a mais, o Botafogo conseguiu diminuir a diferença, que foi muito grande, que a gente viu naquele dia no Mangueirão, em Belém. Eu acho... Desculpa, Eric. Nós três, não, pode ir, Jéssica. Não, é que a superioridade do Flamengo foi tanta naquele jogo, foi tamanha a superioridade, que dava a impressão que o Botafogo não sabia o que esperar do Flamengo. Eu tenho certeza que o Botafogo estudou o Flamengo, porque o Botafogo tem um staff extremamente competente e até em respeito ao trabalho do Leiria. Mas a verdade é que em campo o Botafogo foi completamente envolvido pelo Flamengo. Completamente. Não conseguia ler a movimentação do Gerson, não conseguia entender o que o Gonzalo fazia com o Bruno Henrique. O Flamengo só não teve o placar mais elástico porque não conseguiu aproveitar as oportunidades. E isso não é para acontecer quando o Flamengo está enfrentando o atual campeão da Libertadores. Perdeu 2 dos seus principais jogadores, perfeito, mas ainda dá para equilibrar a partida, né? Mas eu acho que ali tem uma disparidade muito, muito grande de um time que já assimilou completamente o que o Felipe Luiz quer e faz como treinador, e de uma outra equipe que, por não ter definido seu treinador, vai perdendo, na minha opinião, rodada após rodada, as essências do ano passado. E acho que esse é o grande risco do Botafogo, não é nem em relação ao Campeonato Carioca, é estar perdendo a característica e seu DNA ao longo de cada rodada de jogo. A gente vê aqueles mecanismos que eram automatizados do Botafogo, que a gente viu no primeiro jogo da temporada como titulares, já está se perdendo, e isso é o que o Botafogo tem de mais precioso hoje e que ele está deixando escorrer por entre os dedos. Eu acho que até o jogo contra o Flamengo, na Supercopa Rei, era normal que houvesse essa defasagem do Botafogo em relação ao Flamengo. Por uma semana a mais de treinamento do Flamengo, o Flamengo ter mantido a comissão técnica, ter mantido a maior parte do elenco. O Botafogo perdeu 2 dos seus melhores jogadores, que foi o Luiz Henrique e o Almada, estava sem uma comissão técnica, precisando restabelecer parte física, voltar a treinar com mais frequência. O Flamengo largou na frente, fez uma pré-temporada que começou antes. Eu acho que até ali estava dentro do aceitável, até o nível mesmo que o Flamengo impôs ao Botafogo naquela partida. Só que eu acho que de lá para cá as coisas não estão acontecendo no Botafogo, a não ser que estejam acontecendo e a gente não saiba. Porque daqui a pouco o Botafogo vai decidir um título internacional contra o Racing da Argentina. Por mais que o Textor fale, o importante para a gente é o brasileiro, é o Mundial de Clubes, é a Libertadores, cara, o torcedor quer ganhar. O torcedor via na Supercopa Rei uma possibilidade de um título em cima de um rival, não deu, ok. Agora é um título internacional, um título importante, inédito para o clube, vai jogar contra um time argentino, o Racing. Sabe, não dá para só achar que os outros campeonatos é que são importantes. Eu acho que, e o que a Jéssica falou, as coisas estão ficando atrasadas. Vai chegar jogador novo. Quem vai adaptar o Jair no Botafogo? Vai ser o Leiria? Quem vai adaptar o Natan, se contratar mesmo do Grêmio? Vai ser o Leiria? Quando o Arthur recuperar, quem que vai recolocá-lo no time para jogar da melhor forma possível? Extrair o melhor do Arthur? Vai ser o Leiria? Não vai ser. E quem vai ser? A gente não sabe. Então, os processos no Botafogo já estão começando a ficar mais atrasados do que deveriam, na minha opinião. Por mais que no ano passado a gente volta a falar, o Arthur Jorge só estreou na segunda rodada da Libertadores. Tá bom, deu certo. Ótimo pro Botafogo, melhor ano da história do Botafogo. Mas será que sempre vai ser assim? Isso, né? Vou fechar esse bloco, conclua, Conrado. Só para terminar, eu acho que a principal diferença do primeiro jogo foi a parte física, para a gente não perder isso de vista, né? O Botafogo volta depois e no começo de temporada isso faz muita diferença. Então, aí isso, uma coisa vai levando a outra. Então, eu espero que nesse jogo os times estejam mais próximos na parte física, que, claro, aí a parte tática, a parte técnica também caminham juntos. Eu espero um jogo um pouco mais equilibrado por causa disso. Fala, pessoal, parando aqui o vídeo rapidinho para lembrar vocês de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no Notícia do Fogão. Temos 4 planos de membros para quem quiser ajudar o canal com um valor simbólico, baratinho, que parece pouco para você, mas aqui de 1 em 1 dá um valor legal, ajuda bastante a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui. Temos planos de R$3, de R$5, de 15, vários valores diferentes. Isso ajuda muito a gente a manter o trabalho e essa pegada constante de vídeos, de conteúdos. Nós somos o canal na internet inteira que mais posta conteúdos, horas sobre Botafogo na internet no mundo. Então ajuda a gente aí. A trabalho, é difícil e é caro. Tamo junto? Então vamos seguir aqui com mais reações pra gente. Vamos seguir aqui com mais reacts, depois a gente se fala. Muito bem, olha aí, o Flamengo tem novidades na preparação para o clássico contra o Botafogo. Rodou. O
Flamengo terá a volta de 2 uruguaios para o clássico contra o Botafogo. Arrascaeta e De La Cruz foram poupados pela comissão técnica, mas já treinaram normalmente e devem pintar no jogo. No entanto, o rubro-negro já informou que não vai sacrificar seus jogadores em algumas partidas, e um dos principais pontos tem sido o forte calor no Rio. Por conta disso, o clube solicitou e a Ferdi atendeu a mudança de horário do duelo contra o Vasco no próximo sábado, que estava marcado para as 4h30. É impossível jogar-se a uma intensidade razoável com esta temperatura. É óbvio que é um problema de todos os clubes. Ninguém pode jogar ao seu melhor nível, jogando sob temperaturas que muito provavelmente no relevado, no gramado, serão à volta de 45, 50 graus, a temperatura do solo. A preocupação do rubro-negro tem sido na saúde dos atletas para não perdê-los, devido a lesões causadas por desgaste, as temperaturas ou o gramado do Maracanã. A equipe terá 2 clássicos pela frente, amanhã contra o Botafogo e sábado diante do Vasco. Felipe Luiz planeja fazer um rodízio no Campeonato Carioca e a tendência é que ele faça mudanças no elenco para dar minutagem a alguns atletas. O Flamengo é o segundo colocado com 14 pontos e já quer ficar mais próximo da vaga para a semifinal do estadual. Muito bem, chegou na minha vez, volta o De La Cruz ou Arrascaeta, é isso? Gente? Por que você tá rindo, garoto? Que isso, é medo ou respeito? É respeito. A palavra é respeito. É isso. Não, mas assim, brincadeiras à parte, de fato, esses 2 jogadores eles estão participando de um rodízio feito aí pela comissão técnica. O que o Felipe Luiz já falou, que ele não vai, entre aspas, matar nenhum jogador no Campeonato Carioca, obviamente pensando no início do Campeonato Brasileiro e até mesmo o Super Mundial no meio da temporada. E tá certo. Até porque, matematicamente, até mesmo pensando no Carioca, o Flamengo tá bem controlado ali na classificação. E se a gente for parar e analisar, Fernandinho, o elenco do Flamengo dá a possibilidade do Felipe Luiz fazer isso. Ele pode até poupar esses 2 jogadores. Estamos falando de 2 jogadores de alto nível, sobretudo o Arrascaeta. Mas o Flamengo hoje tem um elenco que permite isso ao técnico Felipe Luiz. Então agora eles voltam. Eu acredito, isso não é informação, eu acredito que os 2 possam jogar contra o Botafogo e diante do Vasco da Gama no próximo sábado sejam poupados novamente. E tá certo, eu repito. Eu vou sempre o quê? Repete aí. Jogar contra vocês, contra o Botafogo nessa quarta. E diante do Vasco da Gama no sábado serem poupados. Eu não duvido que isso aconteça, não duvido mesmo, porque se a gente for parar e analisar, é assim, faz parte, né? É pouco tempo de preparação entre quarta e sábado, eu acho que faz total sentido. O que pode melhorar é diante do horário, que de fato, que antes era 4h30 da tarde, mudou para 9h45 da noite. Ou seja, aumenta o tempo aí de preparação, também o desgaste, né? Porque você jogar à noite é bem menos desgastante do que jogar num verãozão aqui do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o Felipe Luiz está certo e esses 2 jogadores foram poupados, preservados no Fla-Flu. Vamos ver agora, diante do Botafogo, se eles conseguem fazer uma boa partida. E se serão titulares também, né? O Campeonato Carioca já é uma maravilha. O Rio de Janeiro, ultimamente, está parecendo a Suíça em relação à segurança, você está percebendo? E aí eles botaram o jogo para acabar meia-noite, simplesmente no maior clássico do Brasil em relação à torcida, que a gente sabe que tem vários tipos de problema. Então quem mora lá em Niterói, que é onde o Vênia mora, chega em casa 2 horas da manhã. Quem mora na Zona Oeste chega em casa 2 horas da manhã. Lá na minha região, que se você... Lá na Zona Norte? É um carro vai, um carro vem. Um carro vai, um carro vem. Então, assim, maravilhoso. A gente lá em casa... Eu tô falando sério. A gente tá fazendo um planejamento pra sair de carro. Com tanto medo que a gente tá lá do Meia. Que troca maravilhosa a Ferdi. Mas olha só, a gente falou ontem aqui, não vamos... A gente falou ontem sobre o horário de 4 horas, que seria muito ruim, até desumano, fisiologicamente falando, por conta do calor. E aí passa para 9 e pouca. Eu acho que dava para ter um meio termo aí, né? Às 6 horas é um bom horário, pode né? Ser já 6 tá de noite, 7 não tão calor. 7h30, até 8 horas, tava ok. Porque aí você ainda pega o metrô aberto, meia-noite e tudo mais. E eu digo isso, gente, quando as pessoas acham que a gente está falando aqui, não é sobre nós. O Vene vai passar perrengue, eu vou passar perrengue, você vai passar perrengue. A gente não vai passar perrengue se a gente quiser ir ao jogo. O problema são das pessoas que dependem de transporte público, são das pessoas que moram longe. Então, assim, a gente está aqui para fazer serviço social. Não, eu vou passar perrengue se Não, eu tô te falando aqui. Porque eu moro mal. Mas aí
se você ainda corre um perigo, mas você vai estar indo de carro, você está indo e voltando de carro. Perfeito. O pior é para quem depende do transporte público. Isso é um completo absurdo. E um clássico super quente na questão da rivalidade. Pode ter problema a qualquer momento na saída ali do Maracanã ou qualquer outro lugar, porque eles brigam fora do Maracanã também. Então, assim, cara, pra mim é um grande erro, é patético. Eu já falei aqui, o Campeonato Carioca, ele tá regularíssimo nessa temporada. Ele é horrível em tudo, absolutamente tudo. Vene, você tem drone da venda do Lohan? Temos drone, sim. Finalmente a novela chegou ao fim com um capítulo feliz para todo mundo nessa história, pro Flamengo, pro Lohan, pro CSKA. Na verdade, a venda já estava acordada já há muito tempo. O que estava faltando era a forma de pagamento de maneira literal, tá? Não é forma de pagamento, seria à vista ou parcelado, até porque a venda vai ser parcelada em 2 vezes na temporada 2025, 4 milhões de euros cada parcela, totalizando, obviamente, 8 milhões de euros por 80% desse atleta. O que estava faltando é como que o CSKA iria pagar ao Flamengo, em relação a banco, tributo, eles estavam resolvendo essa situação. E aí, representantes do CSKA que vieram ao Brasil para contratar o Alejandro junto ao Red Bull Bragantino e depois chegaram ao Rio de Janeiro, se reuniram hoje com o Flamengo e fecharam toda a situação com o departamento jurídico do Flamengo. Então, o Lohan já foi liberado para fazer exames médicos, vai assinar contrato de 5 anos e o Flamengo novamente fazendo uma boa venda, pelo menos na minha concepção. Ele valia mais. Ele valia mais. Gente, ele não teria muitas oportunidades, inclusive estava treinando no Sub-20, com o passar do tempo ele só ia se desvalorizar cada vez mais. E o Flamengo vendeu por 8 milhões de euros porque foi a única proposta que chegou ao Flamengo. Não teve nenhuma outra proposta, seja de empréstimo, que valesse a pena para o Flamengo e para o jogador, seja de compra. O CSKA foi o único e o jogador queria ir, tá? Ele não está sendo obrigado a ir, não. Pelo contrário, ele não foi convencido, não. Muito pelo contrário, ele aceitou a proposta e disse ao Flamengo, olha, eu quero ir, quero assinar esse contrato de 5 anos porque eu entendo que vai ser melhor para mim. E agora ele vai ser feliz no CSKA, assim eu espero. Muito bem, agora ele voltou de férias, gente. Flávio Vinicius. Voltou, seja bem-vindo novamente, Bem Flavinho. que o Búzios está mais calmo agora. O Botafogo está finalizando a preparação para esse clássico contra o Flamengo. Esse jogo é amanhã, quarta-feira. O início do ano do Alvinegro tem sido de muitas mudanças em relação ao time campeão da Libertadores e do Brasileirão. A gente está comentando isso sempre por aqui. Mas Flávio Vinick montou um VT bonitinho e conta para você. O torcedor do Botafogo ainda curte as conquistas de 2024, tanto que vem orgulhoso visitar o novo museu do clube. O início ruim de temporada ainda não tirou totalmente o sorriso do rosto do alvinegro. A gente sempre quer ganhar, mas o objetivo maior é que o brasileiro, Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, o Carioca fica em segundo plano. Mas para o torcedor continuar feliz, o time precisa reagir. Em 2025, em 9 jogos, foram 4 vitórias e 5 derrotas. O Botafogo está fora da zona de classificação para a semifinal do Carioca e já perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo. Do elenco do ano passado, 15 jogadores deixaram o clube. Até agora, 5 foram contratados. O último anunciado foi o zagueiro Jair, ex-Santos. Foram jogadores que estavam na reserva, né? E agora a gente está sem ninguém para repor. Com certeza. Eu estou confiando no scout. Então, a gente também não conhecia o Arthur e olha só o que ele trouxe pra gente. 2 títulos. Do time considerado titular, campeão da Libertadores, saíram o atacante Luiz Henrique, eleito craque da competição, o meia argentino Almada, só que os botafoguenses estão sentindo mais falta daquele cara lá em cima, o Arthur Jorge. Os torcedores apontam a demora na contratação de um novo técnico como o principal problema da equipe esse ano. Acho que a gente tem um cara que está na beira do campo que não consegue comandar a equipe que está lá. Eu acho que a falta de treinador acho que está batendo mais forte no nosso coração, né? Que está faltando o treinador não chega e eu acho que é aí que está a nossa grande preocupação. A esperança deles é que o roteiro do ano passado se repita, já que o Botafogo não chegou na semi do estadual e depois viveu o ano mais glorioso da história alvinegra. Então acredito que no meado do ano para lá o elenco vai se reforçar e vai ser muito melhor do que 2024. E a gente vai voltar a sorrir, vai voltar aqui mais vezes aqui, porque a nossa paixão não tem como, não tem como. Muito bem, ai meu fogão. Puxa. Deixa eu ver se o meu botox está em dia. Acho que não. Acho que eu vou ter que amanhã retocar. Aqui, ó. Aqui, ó. Sabe qual é o nome disso, né? Botafogo. Não, não troca amanhã não. Troca depois do jogo.
quê? Não, eu quero mudar. Tô precisando mudar. As coisas precisam mudar pra ver se gira a energia, entendeu? Troca só em abril, Fernanda. Não. Olha aí, ó. O ano começa em abril. Eu já vou mostrar, já vou falar dele, Pedrosa, que o Botafogo anunciou oficialmente, mas antes de falar desse jogo, em relação à preparação, o Bastos não vai poder jogar, problema clínico, o Arthur também não, ambos se machucaram no jogo contra o Nova Iguaçu. E aí as opções que o Botafogo tem no banco, além do Barbosa, é o menino Serafim, que até inclusive jogou, saiu o Bastos, entrou o Serafim. Aí pode botar o Nilton ou o Danilo Barbosa improvisados também, tem. O David Ricardo, não? Então, o David Ricardo não pode, porque essa é uma rodada, ela é a sétima rodada. Ele foi inscrito depois. E ele foi inscrito depois. Faz então, sentido. como ele não fazia parte do elenco, ele não pode jogar. Se passa pra semifinal, ele pode? Pode. Aí pode. Porque esse é um jogo que foi adiado. Então, se ele tivesse acontecido no momento em que era pra ser, o David não estaria aqui. Então, todo mundo que já chegou... Já falamos dessa regra, que essa regra mais é uma um erro também. da FES, essa regra do é uma regulamento loucura também. Vocês acham uma loucura? É uma loucura, pô. É uma loucura. O Botafogo não tem culpa do jogo ter sido adiado. Existia um calendário pré-estabelecido da Supercopa do Brasil e ele tá trazendo jogadores. Aí, então, teoricamente, ele tem que ser prejudicado porque ele não vai ter um jogador que Imagina se ele vende 5 na época tem uma outra e tem o Cauã Branco também. Que eu também não concordo. Se o jogador já atuou pelo Botafogo, por exemplo, ele não pode atuar para uma outra equipe no mesmo campeonato. Eu acho um erro também. Exemplo, se ele entrou em campo 15 minutos num time, ele não pode mais atuar para uma outra equipe. Tem que ter um limite, né? Na minha visão, tem que ter Por um exemplo, limite. 3, 4 jogos eu acho ok. Agora, Isso é muito comum nas outras competições. Sim, o brasileiro não pode. Não pode. Jogou depois 7 jogos, não pode. E aí, ok. Aí tem a opção também do Cauã Branco, que também é um outro menino. E aí, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu já terei colocado o Danilo ali faz tempo. Eu já teria colocado o Danilo, inclusive, desde a Supercopa, que era uma final, um jogo importantíssimo, e a gente sabia que tinha aquela questão com o Alter, não contestando a qualidade do jogador, mas contestando como ele era entendido pela torcida, e a primeira falha que acontece com um jogador desse, a gente sabe que vai desencadear outras, e foi exatamente o que aconteceu. Então eu já teria feito isso lá. Eu acho que o Danilo é um cara muito versátil, polivalente, que faz muito bem a função de zagueiro, Lucas Pedrosa. Concordo. Você nem percebe que ele não é zagueiro, sabe? Eu colocaria o Danilo ali, ao lado do Barbosa. Tem estatura de zagueiro, tem bom na cabeçada, físico de zagueiro, tem excelente bola aérea. É um bom construtor, porque ele é volante, então ele vai conseguir fazer essa saída de bola com mais qualidade. Eu iria de Danilo Barbosa também, sem dúvida alguma. Aliás, eu já teria ido de Danilo desde a Supercopa do Brasil naquela final. E ficou comprovado isso por tudo que aconteceu na partida. Eu acho o Danilo um baita de um jogador e eu entendo que ele deveria ser o titular também. Esse é o penúltimo jogo do Botafogo antes da Recopa? É isso? É 20 a Recopa, que a gente está hoje, é dia 12, né? Hoje é o penúltimo jogo. É o penúltimo jogo. É o penúltimo jogo. Eu acredito que o treinador do Botafogo ele tem que botar a equipe contra o Flamengo, aquele time que ele pensa na Recopa. Porque eu acho que ele não pode botar o time titular num jogo que antecede a Recopa Sul-Americana. Olha aí, sábado tem o Bacaxá, não? Boa Vista. É o penúltimo. É o penúltimo, exatamente. É o penúltimo. Isso. Então ele tem que botar o que ele pensa para a Recopa no jogo de agora. Concordo. Se preparando para a Recopa Sul-Americana. Porque ele não pode botar no último jogo antes do duelo. E que é um ótimo teste. Você pegar o Flamengo, um time super capaz, um grande rival, é um ótimo teste para você começar a temperar. Como é que a gente vem para encontrar o Racing lá na Argentina? O próprio Bastos e o Arthur, a gente não sabe se vai ter condição na Recopa. Então, quem ele botar para substituir esses dois atletas, creio eu que ele já está pensando na Recopa Sul-Americana, que serão substitutos desses dois jogadores. Eu acho que esse jogo é importantíssimo, Botafogo. Não pelo Campeonato Carioca, mas pensando na Recopa Sul-Americana como preparação, entendeu? E olha, o zagueiro Jair foi anunciado de forma oficial como reforço do Glorioso. De Jair para Jair, ou de Jair para o futuro craque do nosso maravilhoso Botafogo, que é você, Jair. Muito sucesso e que você tenha uma carreira brilhosa, vitoriosa, ganhadora, levando justamente o nome desse clube, como eu, Jair, também levei. Então, sucesso! Vamos à vitória!
Muito bem, é um menino, né? E a gente pede pra torcida, Pedrosa, muita paciência com o Jair, né? Porque ele foi uma contratação, entrou aí pra listagem da mais caras da história do Botafogo, né? É um menino com muito potencial e a gente já começa a ver um scout diferente trabalhando numa mira do futuro e talvez não hoje o presente. Porque ele é um menino que teve a rodagem dele na Série B, ele é um garoto que tá acontecendo ainda no futebol, mas tem muito potencial. E assim, já pedir paciência para qualquer torcedor já é delicado. Mas como ele vem numa transação um pouco diferente, trabalhando e mexendo com um nome tão forte como o do Tiquinho Soares, alguns torcedores ficam já com uma coisa... Gente, quem é esse menino? Vamos ter paciência, ele é um potencial do clube, ele é um garoto que vem para somar. E aí, se a gente começar a não ter paciência, é como se a gente fosse vender um carro e falasse assim, esse carro aqui só dá problema, hein? Para toda hora, tu quer comprar? É a mesma coisa. Então, pensar que ele é um potencial, um ativo do clube e tecnicamente vai entregar também. Então, eu peço aí, vocês sabem que eu sou a fã número 1 do Tiquinho Soares, vocês sabem disso. Mas aqui, em nome do Botafogo, a gente tem que pensar agora pra frente. O Tiquinho já foi, já tá brilhando lá no Santos ao lado do Neymar. E agora a bola pra frente, tem que ter paciência com o menino. Ele vai falhar uma, vai falhar duas, e a torcida tem que estar junto com ele, hein, Pedrosa? E eu acho até que ele vai dar pouco motivo pra torcida do Botafogo desconfiar do Jair. É muito bom zagueiro, claro, também já teve lesões preocupantes aí na carreira, mas 19 anos, quase 2 metros de altura, tecnicamente é bom jogador também. Tenho certeza que ele vai se encaixar no Botafogo, porque tem muito futuro pela frente, é um baita de um jogador. Bom, pessoal, é isso. Cara, tá rolando um caô aí com o Jefinho. Eu acho que tem jogador que gosta de arrumar problema, né, cara? Se o vídeo é atual, se o vídeo não é atual, dele lá no bar, na noite, na farra e tal. Cara, fica quietinho, trabalha, né, e reconquista o seu espaço no time, a moral com a torcida. O Luiz Henrique ano passado, tem várias imagens dele em pagode, né, mas tava metendo gol, decidindo jogos. Ele tava lá com uma mulher, depois traiu ela com outra, e tava indo pagode, e talvez envolvido com chama de aposta, um monte de coisa, mas tava fazendo gol, decidindo jogos, sendo importante, ninguém ligava. Agora se o Jefinho quer que pare de encher o saco dele, joga bola, joga bola, e para de ficar na enrolação, porque é só demora para se recuperar. Com essas imagens de vídeo seu e na noite aí, só joga contra você, só vai te atrapalhar. Então, fica quietinho, faz o teu. Se tu voltar a jogar bola, ninguém vai encher seu saco. Então, essa é a dica que eu dou pra você, de torcedor, que entende outros torcedores, para jogador. Faz o teu, quietinho, igual o Marlon, tava sendo porrado por geral na rede social, começou ano passado, recuperou seu espaço jogando bola, tá bom? Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. E para quem quer ajudar o canal, 4 planos de membros, 3, 5, 15, outros valores aí. Que ajuda bastante o canal a manter o que a gente tem aqui, fazer um bom trabalho todos os dias para vocês, com muito conteúdo. O canal que mais posta horas de conteúdo sobre Botafogo no mundo somos nós. Então, dá a moral. Fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.